Oi, eu sou a Luísa Corsi. E eu sou a Mariana Corsi. Somos irmãs millennials nos sentindo meio perdidas depois que fizemos 30 anos. Na verdade, a gente acabou de se dar conta que viramos cringe. Você também? Então vem com a gente pro De Repente Cringe. E, gente, no programa de hoje, estamos com uma pessoa muito especial. A pessoa mais especial na nossa vida, no caso. Só isso. A nossa mãe, Daniela. Que ao contrário da Nana, que é uma figura mítica nas minhas redes sociais, a mamãe era uma pessoa que já aparece mais. Ela é muito praticamente uma famosa. digital influencer, sem querer, porque ela nunca posta. Mas, enfim, eu e a mamãe, a gente já trabalhou, já viajamos muito juntas. Ela acaba aparecendo, né? E minha mãe, acho que é uma pessoa muito carismática. Porque as pessoas Todo mundo ama ela. Aham. Resumidamente, é isso. E as pessoas têm um carinho muito grande pela minha mãe, né? Pela nossa mãe. E a minha mãe tem uma história de vida muito bacana. Que acho que as pessoas nem sabem nem a metade, imaginam, né, mãe? é. Por isso aquela nossa primeira convidada desse podcast. Porque a gente falou, mãe, você tem muito a contar pra gente. Acho que tem muitas coisas aí que podem servir de inspiração. Ainda mais nessa fase que a gente tá, né? O programa é o foco, obviamente, que tem pessoas de todas as idades. Todo mundo escutando a gente, vendo a gente. Mas acho que o foco são mulheres, né? Com esses cringe que a gente fala, que é com 30, que agora você tá Sou sabendo. bem. Agora ela descobriu o que é cringe. Eu sou bem cringe. Que são mulheres 30 a mais. Então, mulheres que estão passando. E agora a gente falou que a gente tá mais se conectando com a nossa mãe mais do que nunca. Ainda mais depois que a gente virou mãe. Então, eu achei simbólico, assim, de Legal. trazer pra esse Obrigada. podcast. E mãe sempre topa, né, gente? Assim, se fosse uma outra. Se a gente fosse chamar outra pessoa, talvez não toparia. Mas mãe é mãe, A mãe né? tem Tá que ali vir, tem que vir, não sempre, tem tem que como. vir, então. É Tomara isso. que vocês gostem, porque ela é uma convidada muito fácil, a gente pode trazer sempre. É, então, pode pedir mais, entendeu? Ela pode É estar isso. toda semana. Ok. Então é isso. Na verdade, pra começar, a gente queria que você contasse um pouco da sua história, desde que você nasceu, assim, fazer uma breve Uma biografia Biografia. sua. É. Uau. Pronto. Eu, sei lá, uma criança. Eu tive uma infância muito feliz, muito assim. Tenho muito boas recordações da minha infância, né? Tive avós super legais, Presentes. super presentes, que viajei muito com meus avós, fui muito. Isso foi uma coisa muito bacana, né? Por isso que eu tento ser uma avó bem legal. Você é. Ela é. E, assim, tive a questão do... Tive lábio leporino, nasci com lábio leporino, né? O que é lábio leporino? É uma fissura no lábio e uma fissura... Eu tive lábio leporino e fissura palatina, que são duas coisas que geralmente vêm juntas, né? Então, era uma fissura no lábio e no palato. E com 3 meses eu fiz uma cirurgia, a primeira, e depois eu fiz acho que 5 ou 6, não sei direito também. Mas, assim, não foi uma coisa que me, assim, tocou, que me deixou extremamente traumatizada. Aliás, eu não tenho trauma nenhum disso. Muito pelo contrário, acho que foi uma coisa até que me ajudou, porque naquela época aqui em Londrina não tinha muito recurso, né? Então, como a família da minha mãe era do Rio, assim... Eu tinha minhas tias que moravam no Rio e os irmãos dos meus avós também moravam no Rio nessa época. Então, acabei sendo tratada lá e durante assim, uns 7, 8 anos da minha vida eu tive que ir quase que todo mês pro Rio. Então você achava maravilhoso. Na verdade, você amava. Né? Então, às vezes ia com a minha mãe, às vezes com a minha avó, às vezes com as minhas tias e ficava cada vez na casa de um... Né? Porque também era uma folga, né? Ficar toda vez na casa da mesma tia. Então, acho que isso foi uma coisa muito legal. Então, de entendeu? uma experiência Porque... que poderia ser ruim, traumática, Foi virou legal, uma coisa legal. Foi legal, porque eu era super paparicada, né? Assim... E aprendi a também... Acho que isso né? Foi uma coisa que me ajudou a respeitar outras pessoas, a... viajar, entender que na casa das pessoas a gente tem que se comportar de um jeito, né? Eu acho que foi uma coisa bem legal, assim. E também, assim, nesse ponto também de
de entender, de viver longe dos meus pais, porque às vezes eu ia sozinha com a minha avó, às vezes ia sozinha com a minha tia, ficava uma semana, ficava 2 dias. Eu não lembro muito bem, assim, essa coisa do tempo, né? Mas eu não lembro de ter sofrido. Tá, não foi uma questão traumática isso, que você tem que fazer cirurgia de ter uma coisa, uma fenda no rosto, tipo, não Uma foi cicatriz. na sua infância. Não, assim, da questão do visual, né? Eu nunca fui uma pessoa que tive complexo nenhum disso. Muito Eu pelo nunca- contrário. Eu nunca me lembro de olhar no espelho e falar assim, nossa, como eu sou feia. Não fazia... Ai, você nem- nossa, eu não queria ter essa cicatriz. Ai, queria um cirurgião plástico pra mudar isso. Sei lá, Não passava. Não foi isso que... Assim, não me lembro disso, entendeu? Entendi. Ou de ter sofrido na escola, ou de ter vergonha de alguma coisa. Não. E, mãe, seus pais se separaram quando você era bem novinha, né? É, eu tinha 15 anos. Conta um 14 pouco. para 15. Ah, não foi legal, né? Não é legal pra Nunca ninguém, Mas me né? fala uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. Porque hoje é mais comum pais separados, né? A gente tem amigas com pais separados. Eu acho que hoje é uma coisa considerada comum. Nessa época, você com 15 anos, era uma coisa comum também? Você tinha outras amigas com pais separados? Como que era isso? Não, eu tinha outras amigas com pais separados, mas a maioria não, né? A maioria não tinha pais separados. Mas eu tive algumas amigas, sim, com pais separados. E, assim, não foi legal pra ninguém. Eu acho que não é legal pra ninguém, né? Mas foi uma época que as mulheres se... Assim, não é que se revoltaram, mas... Aprenderam que tinha outras possibilidades da vida? Se um libertaram. pouco. Eu acho que muitas delas também se libertaram, mas assim, acharam que estavam se libertando super e nem estavam tanto se libertando. Mas daí é um outro caso, uma outra história. Né? Eu tô falando como filho. Como filho é muito chato. Entendeu? Como filho é muito chato, principalmente porque os pais, querendo ou não, te forçam a tomar um partido, um lado. Entendeu? E filho nenhum quer tomar lado nenhum, de pai nem de mãe. Lógico, Né? lógico. Então, assim, não foi bom, mas, assim, também não foi uma coisa que eu levo a vida inteira. Nossa, como foi? Porque eu sofro por causa disso, que meus pais separaram. Eu acho que eu tentei encarar isso como uma coisa que eu tinha que passar, que eu tinha passado já e que eu tinha que viver uma vida. A única coisa é que eu tentei não repetir. Entendeu? Tentei muito não repetir. Né? Você não queria que as suas filhas passassem pela mesma coisa. É. É isso. Ainda bem. Bom. Né? Então, assim, claro que eu não recrimino ninguém. E eu acho que uma hora tem coisas que realmente que não dá certo, né? Que não dão certo, mas eu acho que isso tem que ser tratado com muita seriedade pelo casal, né? Porque, assim, os filhos realmente sofrem muito, Sim. né? E acho que a gente sofreu, eu e meus irmãos. Você é a irmã bastante. mais velha, só para as pessoas contextualizarem. Você é a irmã mais velha e tem 2 irmãos mais novos, né? O tio Kiko e o tio Nando, que é 10 anos. O tio Kiko é 3 anos mais novo? 2. E o tio Nando é 10, 10, né? Bem 10 menor. anos mais novo. E daí, depois que os seus pais se separaram, você foi morar no Rio de Janeiro. Então, saiu de Londrina. Conta um Gente, pouco. a mamãe é tipo... Desse período carioca. Ah, foi muito legal, né? Eu acho que por isso também, porque daí minha mãe resolveu ir pro Rio, porque tinha família lá, né? E daí nós fomos todos, né? Meu pai ficou em Londrina, nós fomos com a minha mãe, e daí no final minha mãe ficou acho que uns 6, 8 meses lá, não me lembro direito, assim, mas não deu um ano. E daí resolveu voltar, não deu certo lá no Rio e tal, resolveu voltar pra cá. E eu já tava no colegial, né? Já tava na escola, eu adorava a minha escola, e eu já tinha uns amigos, e eu falei, não vou... Daí eu também não podia voltar, porque eu ia perder o ano, porque já tinha passado Daí eu falei pra minha mãe, falei, eu queria ficar, tal. Daí minha tia, que era minha madrinha, falou, não, pode morar aqui em casa. E eu acabei ficando 5 anos no Rio. Será que a tia Dione sabia, Nana, que quando ela fez esse convite, a mamãe ia ficar tanto tempo? Com certeza não. Não, Ela né? vai ficar, tipo, até... Não, mas terminar a aí não escola, foi de tudo repente. isso. Não, eu morei, acho que na tia Dione, eu morei uns 2 ou 2 anos e meio, não lembro direito, assim. Mas depois a minha mãe voltou pro Rio, daí voltei de novo morar com a minha mãe, depois minha mãe foi embora de novo, daí eu ainda fiquei um tempo sozinha, morando sozinha, num apartamento que era do meu avô até lá.
Eu lembro desse apartamento. E morei 1 ano lá, daí foi o último ano, né? Foi esse ano, eu fiquei sozinha. E daí eu voltei para Londrina, porque eu realmente sentia falta da família, assim, da família mais próxima, né? Apesar de eu ter uma família super top lá no Rio, mas assim, dos meus avós, né? Do meu pai também, da minha mãe. E acabei voltando. E eu tinha um namorado já, que era seu pai, né? Eu acho que tinha muito mais a ver com fala isso, a né? verdade. Saudade da obra. Não, mas assim, não era saudade. Eu tinha saudade. Eu tinha saudade da Família mesmo. Da família, da minha cidade. De pertencer, assim, entendeu? Tipo, De ter uma vida mais tranquila. Que Londrina era mais tranquilo que o Rio, apesar do Rio ser maravilhoso, festa e um monte de coisa, super e legal, também né? você teve uma faculdade de filosofia. Não, eu já Não tava deu fazendo muito economia nessa época, não vem não. Gente, mas ela fez filosofia antes. Eu vou contar aqui. A mamãe, gente, ela fez várias ela fez várias filosofias. A mamãe também, você teve essa questão da profissão, né? Que você não sabia muito bem o que fazer, daí você entrou em filosofia. Não, FRJ, depois veio pra Londrina. O que você fez aqui? Não, daí você entrou em economia na PUC, lá no Rio. Daí depois eu tentei transferência pra UEL, na época só tinha UEL. E o papai... E seu pai fez a inscrição errada no vestibular, daí não consegui, tinha que fazer vestibular. E ele, em vez de fazer economia, fez inscrição pra administração, ADM. Gênio. Entendeu? Porque ele achou que era bem mais fácil de passar, sei lá. Daí eu tive que começar tudo de novo. E daí acabei casando e indo morar na fazenda, né? Então, gente, olha isso. De menina carioca, menina da praia, de repente você virou Dani Rural. Fui fazer horta, sei lá. Outra vibe, outra né, vibe. mãe? Você fazia ponto costura, né? Lembra que você ensinou? Ponto cruz, né? Ela te ensinou isso, Nana? Não, já tava em outra... Gente, segundo filho é tipo assim... Vai, só vai. Eu não participei disso. Daí, daí fui morei na fazenda 3 anos. Você nasceu, eu ainda morava lá, né? Vocês viram, gente, eu sou uma pessoa rural também. Super. Eu nasci praticamente na fazenda. E que mais? Então, daí fiquei na fazenda 3 anos. Você casou... E mãe, não, eu quero só te perguntar, como que foi essa, assim, cuidar da Luli sem... Assim, você tinha alguma rede de apoio? Como que era isso? Não, eu tinha a Cida, né? Que era uma pessoa muito bacana, que trabalhava lá na fazenda, que me ajudava na casa, né? E que quando eu fui pra lá, a Luísa tinha um mês e meio, mais ou menos, que eu vim ter neném aqui em Londrina. Nossa, e gente, depois fui pra pequena, fazenda, meu Deus, né? Agora a gente vê isso. E foi difícil. Porque era só a Cida, às vezes a minha sogra ia. E o papai também viajava muito, né? E os pais não eram muito presentes naquela época, né? Bem, assim, bem ausentes. Bem diferente de hoje, né? Eu acho... Foi bem difícil, não foi fácil, não. Né? Não foi, assim... Mas também fiquei 1 ano e daí acabei vindo pra Londrina até por conta disso mesmo, né? Por pra falta ter mais de ajuda. apoio. Que a minha mãe morava no Mato Grosso nessa época. A vó Vera no Brasil, gente. A gente tem que trazer Sempre no Brasil. Gente, vamos trazer a vó Vera. Mas o episódio vai durar, tipo, 3 horas. 3 horas. Se vocês acham que a minha mãe mudou, você não tem noção da vó Vera. Vocês não têm noção. E daí acabei vindo pra Londrina de novo, né? Mas foi um tempo legal, entendeu? Na fazenda. A Nana chegou a morar lá também ou não? Não, a Nana já nasceu aqui. Eu nasci aqui. Você já morava aqui, né? Já. E você, nesse tempo daí... Bom, você estudava, tudo teve uma mudança drástica de vida, né? Porque acho que no Rio tinha um monte de coisa pra fazer. E a faculdade, querendo ou não. E daí, de repente, fazenda, a gente ia bastante pra fazenda. Sabe como é que é? Não tinha nem telefone perto, né? Você tinha que... Não tinha telefone. Não, naquela época, então. Não tinha celular, óbvio. E o telefone ficava a 8 quilômetros, 6 quilômetros lá da fazenda, né? Tinha que pedir... a ligação, você chegava lá, tinha uma fila pra falar, todo mundo escutava o que você tava falando. Então, era uma coisa assim pra dar um recado e uma coisa importante. Então, tipo, não dava pra bater desabafar a papo, vida. entendeu? Não. E não tinha, a televisão tinha televisão, sim, mas era aquela antena parabólica, então não era todo canal que pegava. Lembra que qualquer coisa acabava. Acabava, chuva, daí não dava um ventinho, mas assim já não dava muito certo. Então, daí eu lia, né? Mas eu sou
sou uma pessoa adaptável. Eu acho por conta de tudo isso Tudo da minha que você vida, passou. entendeu? Então, eu sempre me adaptei muito bem. Então é pra estar aqui, vamos fazer horta, vamos fazer o que tem pra fazer aqui. Não adianta ficar chorando, eu queria estar lá em Londrina, que as minhas amigas agora estão, sei lá, não tinha nem shopping, acho. Então, sei lá, na loja tal, vendo a novidade que chegou. E eu não tava, entendeu? Então, quando eu me cansava muito... Mas assim, eu sempre fui independente. Então, me cansava muito. Eu pegava o carro, falava, olha, eu vou em Paranavaí fazer compra no supermercado. Entendeu? Que era o que eu podia. Essa era a diversão. Que era a minha diversão. Daí eu me divertia super. Eu ia no supermercado, eu passava na banca de revista, eu comprava um monte de revista, eu comprava algum livro, eu, sei lá. Não tinha nem Kindle, gente. Não. Ó. Livro, não tinha internet, Tinha internet, gente. tinha Não tinha computador, Amazon. A Amazon deveria patrocinar esse programa. A gente fala muito da Amazon. Deveria. E daí, então era isso, entendeu? Eu acho que um ponto, assim, que me fez ser uma pessoa, na maioria das vezes, feliz com a minha vida, é que eu sempre consegui tirar alguma coisa boa, entendeu? Falar, em vez de ficar chorando lá, nossa, tá todo mundo lá, eu tô aqui em Londrina. Não que eu não quisesse estar, óbvio que eu queria estar, entendeu? Mas era aquela condição, era aquela naquele momento. Então, vamos fazer o que tem pra fazer. De melhor. Vamos fazer horta, vamos cuidar do cachorro. Daí você nasceu, vamos cuidar da Luísa, né? Um bebê super fácil. Super tranquilo, chorava. zen. Tinha alergia de leite, Nossa. ninguém sabia. E aquele rolo. Mas eu sempre... Assim, depois, quando vocês cresceram, que a gente ia, eu ia dirigindo, entendeu? Você sempre Quando eu teve tava essa grávida, eu independência. vinha pra Londrina sozinha, até eu estar grávida. Depois que você nasceu, eu nunca mais vim eu e você só, entendeu? Mas assim, eu não... Quando eu me cansava muito, falava pro seu pai, vamos um pouco, passar o final de semana. A gente vinha também. Não era uma coisa assim que eu tava presa num lugar que eu não podia sair. E de Londrina são o quê? 3 horas? Era né? 3 horas e pouco, né? Porque não era pista dupla, era uma estrada bem pior, né? Tinha terra, né? Tipo, choveu, não dava pra sair. Então, tinha toda uma Atolava, questão que... né? Daí de fazer uma logística pra vir, mas também não era uma coisa. Não, também não morava lá no meio do mato, assim, uma coisa horrorosa, entendeu? Era perto. Mãe, e uma coisa também que eu queria saber... Porque daí você casou super nova. E naquela época, como que era isso, assim, você... Porque hoje a gente planeja tudo, né? Quando vai casar, ter filho e tal. E como foi isso? Não, foi bem desplanejado. Eu acho que eu tinha essa vontade. É isso que eu falei. Quando eu falei, eu queria voltar pra família. Quando eu voltei do Rio, eu queria ter uma família, entendeu? Porque até então... a minha infância, como eu falei, eu tinha tido uma família, assim, muito presente. Vovó, todo mundo, almoço de domingo. Eu gostava daquilo, né? Então, quando eu... Daí, de repente, eu senti falta disso. Então, eu queria casar. Porque eu queria ter uma família, eu queria ter filho, eu queria, né, começar essa coisa de novo. E daí, eu já namorava seu pai, e um dia eu falei, vamos casar, não sei o quê. Mas era uma coisa bem assim, bem sem planejamento nenhum, entendeu? É que vocês eram muito novos, né? Eu tinha 21... eu casei, eu tinha 22. Eu ia fazer 22, né? Casei em julho e fiz 22 em agosto. E seu pai era 3 anos mais velho. E daí, então, foi isso, entendeu? Então, não tinha um planejamento. Vamos casar em 2000 e não sei quanto. E daí a gente... Não, entendeu? E casa. E vai. E fomos morar... Ele ia morar na fazenda. Que ele falou, eu acho que eu vou morar na fazenda. Que daí não te convidou. Tal, né? E daí eu falei, então hoje a gente vai casar e eu vou morar na fazenda ou eu vou embora pro Rio. Porque eu queria... Sabe? Aquilo tava meio uma coisa assim que eu falei, nossa, não tá legal esse negócio. Mamãe sempre foi mulher decidida, gente. Super. E daí a gente decidiu casar, entendeu? E daí filho, tipo, planejou ter filho. Mais ou menos, porque daí eu também tava lá na fazenda. Eu falei, gente, não tô fazendo nada aqui, né? Eu vou ter filho agora, porque depois vai que eu quero fazer uma outra coisa. Daí eu já tive o filho, que eu queria ter filho. Não, eu já ia pensar, tipo assim, não, vou esperar e mudar pra Londrina, né? Porque daí eu tenho, Não, sei lá, eu ia ter a ideia da mamãe também. Você ia? Certeza. Porque eu falei que eu tô fazendo Já tô aqui, fazendo nada aqui, eu vou viver essa Vamos maternidade. organizar essa Ballerina maternidade. Farm, gente, a mamãe foi a primeira. Não, se fosse hoje, uma
mamãe já documentaria lá e ia Mãe, fazer você o maior ia ter bombado nas redes sucesso. sociais. Eu saí Você da cidade imagina? grande do Rio de Janeiro para viver uma vida de camponesa, Pacata. pacata, com a minha filha. E a mamãe cozinhava, fazia ponto cru. Gente, eu acho que hoje no TikTok você ia bombar. Bombar. Mãe. Ah, eu não sabia nem cozinhar quando eu casei. Daí eu aprendi a cozinhar, porque essas coisas que daí eu falei, eu vou fazer umas coisas que eu não tenho nada a fazer aqui, eu vou aprender a cozinhar, vou aprender a bordar ponto cruz e vou ter filho. Entendeu? E foi isso que eu fiz. Ai, gente, muito bom. E daí daí você voltou pra Londrina. E daí quando você. Porque daí você tinha parado, né, de estudar. Isso, daí. E você foi sempre uma pessoa estudiosa, né, mãe? Eu acho que isso a gente puxou da mamãe. Super. Essa coisa de ler muito, de pesquisar muito. A mamãe sempre foi muito inteligente e muito estudiosa. Então, pra você, como foi essa coisa de parar de estudar? E depois, como surgiu essa vontade de começar de novo? Teve alguma coisa de reprovação, até da sociedade, assim, nossa, o que a Daniela agora vai estudar? Vai fazer faculdade. com filha pequena. Duas, né? Porque eu já tinha nascido, né? Já, Quando você. já tinha 2 anos. Eu lembro você, assim, né? Eu mais velha, eu lembro você indo pra faculdade. Então, daí eu voltei pra Londrina, daí a Mariana nasceu 2 anos depois, né? Que eu voltei, já faziam 3, que você tinha. 3 anos de diferença de vocês duas. E daí eu falei, agora eu vou. Eu sou a mais nova, tá, gente? Só ninguém pra. sabe. Ninguém sabe. Ela é alta, gente. Daí eu falei, agora eu vou estudar, porque era uma coisa exatamente isso. Eu sempre fui uma pessoa estudiosa, eu sempre valorizei o estudo e tal. Eu tinha essa coisa, pra mim era muito importante eu estudar, tá? Era uma coisa que eu me cobrava muito quando tava na fazenda. Mas eu falei, não, agora eu resolvi ter filho, então vamos ter filho. A Mariana já tinha 2 anos, daí eu falei pro Marcelo um dia, eu falei, eu vou voltar a estudar. Porque eu vou terminar, eu vou ter que ter um diploma. E o papai Né? nisso? Mas a cara dele. Não, ele falou, O papai, claro. tipo, tá bom. Tipo, Tá bom, ele não era uma pessoa assim, não, você agora tem que cuidar dos filhos. Não, Ele não é assim. zero. Não, ele. tipo... Gente, é por isso. Você casa com uma pessoa, você já sabe como ela é. Então, assim, ele já sabia. Você zera esse perfil de. Não, e eu de, assim, ficar em casa e tal. Não, vou desistir, né? Vou cuidar da Marina e da Luísa e tal. Não, você não tem esse perfil. Você tem essa coisa, né? sempre tá. E eu sou uma pessoa decidida. Isso daí, ele já casou com uma pessoa que ele sabia que era uma pessoa que quando decide alguma coisa, né? Daí eu falei, não, mas daí eu fui pra UEL, eu lembro que eu fui na UEL, eu falei, eu quero destrancar a matrícula. Não, só matrícula já era, tem que fazer vestibular de novo. Eu falei, ai meu Deus, tá bom. Daí o vestibular, eu lembro que isso devia ser assim, em fevereiro. Uma coisa assim. O vestibular era só no final do ano. O vestibular era no final do ano. Eu falei, não, agora eu quero estudar. Agora eu pus na cabeça que eu vou voltar. Daí, na volta da UEL, eu tava passando ali na frente, era Cesulon naquela época, que agora é Unifil. Tava passando ali, tava escrito, último dia da inscrição para o vestibular. Eu parei o carro, falei, vou me inscrever. Hoje porque mesmo. agora, se na agora. UEL, era em janeiro. Eu tava, sei lá, devia ser fevereiro. Não, e você tava com aquela inquietude. Gente, daí eu já resolvi. Daí posso falar, já eu e minha tava mãe, com a tudo gente é muito organizado na parecida. cabeça. Porque minha mãe tinha muito parecida, que eu sou assim também. Tipo, se eu coloquei uma coisa na cabeça, é pra ontem, não importa o quê. Tipo assim, não dá pra esperar um minuto. Daí, entrei lá, falei pra moça da secretaria, quero fazer inscrição do vestibular. Pra quê? Eu falei, não sei o que tem. Qualquer coisa, só. Tipo, como se ela tivesse ido no restaurante. Daí eu lembro que tinha, sei lá, era uma coisa assim. Eu lembro que era psicologia, nutrição e umas outros 2. Arquitetura, que era super famoso na época já, e mais 1 ou 2 cursos que não tinha nada a ver comigo. Daí eu falei, daí ela falou, inscrição pra quê? Eu falei, faz nutrição primeira opção e psicologia segunda. Daí eu falei, sabe o que eu queria? A lista de coisas que tem que estudar, que vai cair, porque eu quero estudar, porque faz, sei lá, 4 anos que eu não estudo. Daí ela falou assim, a moça virou pra mim e falou assim, não, fazia uns 5 já. Que eu tinha saído totalmente da faculdade, de tudo. 5 anos. Ela falou, não, o vestibular é amanhã cedo. Ou depois de amanhã, assim. Eu falei, amanhã cedo. Eu falei, então tá, tchau. Daí eu falei, tá bom, né? Já tinha feito, já tinha pago. Eu falei, agora eu vou lá fazer a inscrição, vou lá fazer a prova, né? Mas aí passei super bem. Passei.
E entrei, daí também outra bobagem, que daí entrei lá na nutrição, né? Falei, daí na minha época a gente escolhia matéria. Tinha umas matérias obrigatórias, que você tinha que fazer lá 3 matérias obrigatórias e umas que você escolhia, e você levava do jeito que dava. Daí eu tinha até falado pro seu pai, falei, ó, eu vou fazer faculdade, mas eu vou levar pouca matéria, que daí eu dou conta das meninas e tudo, né? Cheguei lá, falei pra moça, eu queria ver qual matéria. Não, é obrigatório fazer todas as matérias. Falei, que é de manhã ou à tarde? Não, é de manhã e à tarde. Falei, Escolheu super bem, tava sabendo super o que você tava fazendo. Daí, super. Bom, Ela caiu num curso integral que ela não tinha nem noção do que tava acontecendo. deu super certo. Foi ótimo, adorei. E você adorou fazer nutrição, né? Adorei, porque assim, o primeiro vestibular que eu fiz foi pra medicina. Entendeu? Ah, é verdade, tem essa, gente. Tem a mãe essa. de- Até ela vestibular passou de em medicina e ela passou em Passei medicina. no segundo colegial, Você pra vê- Vassouras. deveria ter feito. Né? E daí eu desisti, porque achei que não era aquilo. Era uma coisa, né? Era muito nova. E daí foi isso. Daí eu fiz nutrição. Aguentei, né? Eu lembro que no intervalo eu pegava vocês na aula de inglês, levava. Atrasada, mas sim. mas Atrasada, ia, mas ia, gente. né? Mas assim, E sabe que eu lembro, assim, a minha visão, eu e a Mariana, a gente até tava falando isso no último podcast, que eu achava super legal. Lembra que você tinha umas amigas jovens? isso foi muito legal. Ai, era muito. As amigas da mamãe eram muito legais. Eram as amigas da muito faculdade, legais. a gente adorava. Ela tinha umas amigas que deviam ter 20 anos, assim, né? Não tinham filhos, né? Não, óbvio que não, Não, tinha umas que Gente, tinha 18. é que assim, é muito engraçado, né? Porque você achava bem, porque a gente era muito criança, mas na verdade elas eram muito novas. Tipo, a minha mãe, de repente, ela tinha umas amigas adolescentes que ela De vinha em 20 casa fazer trabalho. Elas eram 10 anos mais novas que eu. E Elas iam em casa fazer trabalho. eu achava super legal. Eu falei, Super. gente, olha as amigas da minha mãe. Eu achava minha mãe super cool. Cool. A gente tava falando que, assim, tem muito essa culpa materna, né? Até quero que depois você fale mais sobre isso, porque, assim, a gente tá vivendo uma época que essa culpa materna é super normalizada, que ele nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não, Tinha não. isso na sua época ou não? Não era, todo mundo não falava se nasce uma mãe, Não, nasce a uma gente culpa. não tinha falava tanta sobre esse assunto. Ninguém perguntava, ai, Daniela, você não se sente culpada por deixar suas filhas e fazer uma faculdade integral, imagina? Às vezes, assim, o meu pai era um cara muito... Assim, muito... como foi? Quadrado? Quadradão, bem. Né? E ele falou pra mim, onde já se viu você fazer faculdade agora, largar suas filhas e tal. Alguma pessoa deve ter falado isso pra mim, além do meu pai. O meu pai marcou mais porque foi chato, Pai, né? Mas era o jeito dele, que eu já sabia. O estilo dele era esse, entendeu? E se outras pessoas também achavam, Com a certeza maioria acharam, não. mas você não percebeu. Nem liguei também. Não tava a fim de escutar esse comentário. Então, não escutei, entendeu? Porque eu achava que era uma boa mãe. Porque eu fazia, por exemplo... Eu não O seu melhor. Eu fazia o meu melhor, entendeu? Eu ia estudar de madrugada, entendeu? Eu prestava a maior atenção na aula possível. Pra você aproveitar Porque eu não aquele queria momento lá. estudar em casa. Então, eu estudava na faculdade. Na hora que eu tava lá, eu tava estudando. Eu já tirava minha dúvida, eu já era mais velha. Entendeu? Você sofreu bullying, né? Que agora tá na moda esse bullying do mais velho também na faculdade. Fiquei morrendo de dó. Mãe, e aí, você sofreu bullying? Não, eu Gente, não a mamãe era lembro mó disso, popular, né? gente. Ela Eu era não lembro, eu era Ai, gente, chata. que absurdo assim. isso, né? Eu era chata, assim, que às vezes eu, né... Mas assim, não sofri, não. Ela não lembra, gente. Ela lembra de... Eu não lembro. não te marcou. Assim, Não te marcou. Tinha, claro, óbvio que tinha gente que não gostava de mim, que não me achava tão legal. Ninguém é uma unanimidade, entendeu? Você não é. Mas eu tinha essas amigas que eram super legais. Eu me dava bem, óbvio, com os professores. Lógico. Porque daí eu tinha uma idade... Eu era até mais velha que algumas professoras, entendeu? Então, era muito engraçado, né? Então, eu tinha realmente uma facilidade maior do que a maioria dos alunos. Sim. Né? Porque eu já tinha tido um monte de faculdade, eu tinha tido uma vivência. Lógico. Né? Então, eu tinha uma facilidade de aprender. Eu tava a fim de aprender, porque eu queria sair com 4 anos daquele curso, com o meu diploma. Eu não queria repetir nenhuma matéria. E realmente, Sim. eu fui super bem. Eu tentava passar, por exemplo... No 3º bimestre lá, Pra daí ficar ficar mais tranquila. pra poder ficar tranquila, pra poder ficar com vocês mais. Então, assim, eu fiz exatamente isso. Isso daí eu planejei. Eu falei, eu quero fazer, mas eu vou fazer o meu melhor.
né? E você tinha essa culpa, tipo, nossa, mas eu tô deixando as meninas, elas estão sofrendo? Ou, tipo, era uma coisa que, eu tô fazendo o meu melhor, elas estão bem, eu tô bem, tá todo mundo bem, e é o melhor que eu posso fazer? Eu acho que foi isso. Você tinha esse pensamento. Entendeu? Porque pra gente, a gente tava até falando pra Mariana, porque é uma questão pra muitas mulheres, né? Tipo, voltar ao trabalho, me dedicar ao trabalho e deixar meu filho. Muitas mulheres sentem culpa por causa disso. Daí a gente não sabe o quanto essa culpa também é real ou se é uma coisa externa, imposta pela sociedade. Tipo, a sociedade. Você tem que se sentir assim, porque sabe? você tá deixando seu filho. Eu acho que assim, não é nem... eu, sinceramente, eu não senti essa culpa, tá? Eu senti muito mais depois, quando na adolescência de vocês, que eu acho que assim, criança é muito mais fácil. Entendeu? Eu acho que o adolescente que é pior. Na minha experiência, foi esse o problema maior, entendeu? Falam que é quando tenso. chega a adolescência. Porque daí, além de eu ter feito nutrição, eu realmente quis ir além. Assim, dar um check em tudo que eu queria da minha vida profissionalmente. Eu dei. Eu hoje sou feliz com isso, entendeu? Porque daí eu fui lá, logo que eu saí da faculdade, como eu tinha ido bem, eu fui convidada para dar aula. E isso para mim foi um orgulho, entendeu? Eu me senti muito feliz comigo, que isso... Gente, eu adorava ajudar você a corrigir prova. Eu achava muito legal. Não, é isso que eu queria falar, assim, de como a gente pode mudar a perspectiva. Tem tantas mães que, assim, no seu lugar, por exemplo, podem se sentir, nossa, eu fiz uma faculdade integral, os meus filhos eram novos, olha o tanto de coisa que eu perdi. Porque você pode ter perdido algumas coisas, principalmente alguns momentos, Nana, que teve a G, que fez muito parte da criação da Mariana até, que foi realmente uma segunda mãe pra ela. A G, né? Então, assim, você podia ter levado pra esse lado e, nossa, elas vão ficar, sei lá, traumatizadas, vai e tal. Mas você viu como pra gente, tipo, a gente não tem lembranças ruins com isso. Não é, tipo, óbvio que a gente fica tirando sarro. Minha mãe sempre era a última a pegar a gente na escola. Não, essa coisa. Que as mães lá chegavam na hora, já tava a mãe esperando. Não, sonho da minha vida era isso. A mãe tava lá no carro, Não, mas gente. aí eu não podia perder esse tempo, né? Pensa, era um tempo perdido ficar ali esperando, né? Não, a entendeu? Você mamãe tava era fazendo outra coisa nesse momento. A gente era sempre a última. Teve essas questões que a gente era sempre, tipo, esquecida. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem lembranções. A gente achava o máximo. Tipo assim, essas amigas mais jovens. Eu achava minha mãe super cool, super moderna dela ter essas amigas mais jovens. A gente achava o máximo ela dar aula. E eu achava o máximo quando ela fez mestrado. Eu achava, tipo, gênia. Gênia. Gente, minha mãe é mestrado. É muito inteligente. Você devia ter, mãe, por que você deu o check do mestrado? Imagina, ela é doutorado. Gente, mãe, eu ia falar, nossa, minha doutora. Aí sim. Eu quase fiz, né? Quase. Mas assim, quando ela fez mestrado, depois, então assim, a gente lê, né, é muito isso, é muita questão, a gente fala de culpa, que a gente falou no episódio passado, mas é muito uma questão de mudança de perspectiva. Às vezes você tá sentindo essa culpa tal, e seu filho, tipo... Mas tá super bem. eu acho que assim, e a criança também, ela sabe se a mãe tá feliz. O que adianta você ter uma mãe 24 horas que tá infeliz do seu lado? Ai, nossa, mas a minha mãe ficou comigo 24 horas. Entendeu? Só que ela não tava legal, ela não tava feliz, ela Faz não muita era uma diferença. pessoa plena, né? Entendeu? Então, acho que não. Eu acho que o que eu tentei fazer, por exemplo, final de semana, era de vocês, do seu pai também, porque não era só mãe, né? Eu tinha que também, né? A gente era um casal, a gente tinha que sair com os amigos e tal. Assim, eu nunca também. A minha vida de faculdade era legal, eu adorava minhas amigas, a gente ria muito, mas a gente estudava quando eu tava com elas. Você não saía pra um barzinho. Por exemplo, não vou sair no barzinho e festa do Chopin, não sei das quantas. Eu falava, gente, eu não vou. Ai, vamos, Dani. Eu falei, mas não vou nem pagando. Mas e não dão lá? Entendeu? Eu não vou, porque daí é exatamente isso. Às vezes a pessoa também quer viver uma coisa que ela não viveu. Eu assim, a minha adolescência e a parte da minha juventude antes de casar, eu vivi aquilo plenamente. Então entendeu? Você tava ali pra estudar. Eu tava ali pra estudar. Você queria se não fui formar. fazer uma faculdade porque assim, não eu sou tive frustrada, porque eu não tive essa experiência da faculdade. Por exemplo, a formatura. Não fui, gente. Fui lá só no negocinho que era obrigatório, entendeu? Daí as meninas até me convidaram pra festa, de uma das festas de formatura. Até fui como convidada, mas não entrando lá desfilando. Não, nada a ver, entendeu? Não tinha aquele... Mas
Mas assim, não fiz isso pra não parecer ridícula. Não fiz isso porque realmente não tinha necessidade alguma disso pra mim. Entendeu? Entendi. Você tava com muito claro quais eram os seus objetivos. O meu objetivo era diploma. Entendeu? Era ter um diploma, ser nutricionista, saber o que eu tava falando, né? Ser um bom profissional. Era esse o meu objetivo naquele momento, né? E você deu check. Deu check, entendeu? E mãe, agora, né, que eu e a Luli somos mães, a gente tava até conversando que você é um super modelo como mãe pra gente. É verdade, você é demais. A gente se inspira em você em várias coisas, assim, na educação e tal dos filhos, sabe? E eu quero saber, assim, como. Porque você sempre, eu acho que o que é muito legal é que você sempre estimulou muito a nossa independência, né? Eu acho que é esse seu estilo de educar, assim, foi. E isso foi muito bom pra mim e pra Luli, sabe? Muito. E eu quero saber, assim, como que foi? Você, sei lá, leu alguma coisa? Tipo, você foi indo… Tá na cara que não, que ela foi. Tá na cara que ela foi, né? Não, devo ter lido, né? Ela Devo ter lido. Mas foi porque eu sempre li Mas sabe o que eu acho muito. também? Mas foi um pouco também de instinto seu, né? Porque porque você foi sempre assim. foi assim também, né? Foram coisas… Eu acho que você repete nos seus filhos aquilo que foi bom pra você… Que deu certo. Que deu certo, você vai repetir pros seus filhos, entendeu? Então, Sim. da mesma maneira que eu falei, olha… a separação dos meus pais não foi uma coisa legal, entendeu? E eu entendi perfeitamente como que é pros filhos isso. E eu sempre falo isso quando algum casal fala em se separar. Eu sempre falo isso, né? A visão que dos filhos. Né? Claro que você não pode também deixar de ser feliz pelos dos seus filhos, né? Tem toda uma coisa aí que também é um outro assunto. Mas, eu tentei ver o que foi muito legal pra mim, entendeu? E querendo ou não, a separação dos meus pais me fez uma pessoa muito independente. Sim. E Entendeu? adaptável. E a independência é uma coisa que te dá felicidade. Muita. E as pessoas não fazem essa ligação. Eu acho que assim, a independência traz, felicidade e 2, autoestima. E as pessoas confundem muito. As pessoas, hoje em dia, a gente sabe da importância de autoestima. Todo mundo fala, né? Nossa, a criança tem que ter autoestima. Você tem que incentivar a autoestima da criança. Mas as pessoas confundem a autoestima com elogios. Então, a gente acha que falando… Nossa, você é o máximo. Você é o melhor. Você é um artista. Você é um… Nossa, que flor linda. Tipo, pintou tudo errado. Nossa, tipo um Picasso. A gente acha que isso vai alimentar a autoestima dos filhos. E é pelo contrário. Tudo que a gente lê hoje em dia, a Mariana, a gente essas nerds da leitura, né? Tudo que a gente lê hoje em dia, pelo contrário, até óbvio que você tem que elogiar seus filhos, mas elogios em excesso não fazem bem. Ao contrário do que muita gente pensa. E uma coisa que tá se perdendo é você dar essa autonomia, essa liberdade, né? E essa independência pros filhos, que é uma coisa que tá se perdendo. Principalmente nessa geração, que é tipo helicopter parent. Então, tipo, a gente quer proteger, tem medo de tudo, proteger a qualquer custo. Isso diminui muito a autoestima dos filhos, das crianças, porque elas não se sentem capazes. E até a Nana me mandou um artigo muito legal sobre isso. Fala um pouco mais, Nana. Então, é que na verdade saiu um estudo do CDC americano, né? Que é como se fosse o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, de controle de doenças. E eles fizeram um estudo e viram que os jovens, eu acho que com certeza no Brasil também deve ser, eu acho que se repete esse padrão, eu acho que né? o Brasil se espelha muito assim, a gente tá falando de um Brasil, tem vários Brasis, né? A gente tá falando do Brasil, assim, desse recorte, né? Obviamente mais privilegiado e tal. Mas eu acho que tem muito a ver com essa coisa dos Estados Unidos. Sim. Assim, tem muitas similaridades. Então a gente pode comparar. Que os jovens hoje têm mais tendência à depressão. E isso aconteceu desde 2012. Então, assim, daí saiu num periódico de pediatria, né? Vários, estudiosos tentando desvendar por quê. Então, assim, uma das razões, claro, essa questão das redes sociais e tal. E outra coisa é que eles, assim, começaram a discutir essa questão da perda da independência, né? Que eu acho que desde a infância, que isso tá se perdendo, como a Luli falou. E eu penso assim,
quando a Mariana me mandou esse artigo, a gente achou super legal. A gente falou, nossa, a gente até mandou pra mamãe também, que a mamãe adora ler essas coisas, né? A gente sempre manda as coisas. E daí a gente falou, nossa, e eu fiquei relembrando a minha infância. E a minha mãe sempre, é isso, a gente ia pro Rio de Janeiro, essa casa que ela morou, dessa tia super legal. Ela também fez super parte da nossa infância, que daí minha mãe mandava a gente pro Rio. Sozinhas. Tipo, óbvio que assim, ela deixava a gente no aeroporto. Não, a gente não ia, tipo, pegava um táxi. E a nossa tia tava esperando no aeroporto do Rio. Uma carona. Mas assim, a gente tinha o quê? Desacompanhado. Mas eu tinha uns 8 anos, mas sei lá. Não, a Mariana era e eu mais... tinha 5, eu acho. E assim, a Mariana ia comigo, daí. Eu achava isso o máximo. Eu amava. Eu me achava com aquele crachá. Me achava com o crachá menor desacompanhada, que a gente sentava na primeira fila do avião. Eu nunca vou esquecer e, isso. gente, eu achava demais. Eu achava demais. Acho que era mais legal. Muito feliz. Muito legal. Era muito legal. Outra coisa que a gente que a gente foi no CISV daí, que era tipo um acampamento, que eu fui pra Noruega, você foi pra onde mesmo? Pra França. Que a gente tinha 11 anos, lembra? E a gente foi ficar um mês lá com pessoas desconhecidas também. Não, era assim, tudo. Não podia nem falar com os pais durante um mês. Não, era carta. Era carta. Era carta. Não, até é que o seu era carta, né? O meu já tinha um computador, só que daí eu tinha que escrever. E a líder, né, que tava acompanhando a gente tinha uma maior de idade, tá acompanhando. E agora a gente percebe que era adolescente. Só que na verdade ela era adolescente, sei lá. Ela tinha tipo 18 anos, 17, sei lá. E ela mandava daí pros pais. Mas assim, era uma coisa uma vez por semana. E daí a gente ficava lá. Depois eu fui fazer intercâmbio também com 14 anos. Eu fui morar nos Estados Unidos. A Mariana foi com 15, fez com 16 lá. Não, mas assim, gente, calma. O meu, é que o seu, pelo menos, você conhecia... Se você era super nova, mas a sua família, né? A gente já conhecia e tal. Eu fui pra Itália, assim... A mamãe, ninguém sabia quem era a família. Então, tipo assim, eu ia morar 6 meses numa casa. Um intercâmbio com pessoas desconhecidas. Eu sei, mas, mãe, é que você hoje... Isso é tipo assim, eu quero perguntar pras mães se elas mandariam. Assim, tá muito diferente a cabeça. Hoje é muito engraçado. Hoje é um tabu deixar as pessoas dormirem na casa de um amigo. Na casa de um amigo. Você então, imagina deixar sleepover. morar numa casa diferente. Tipo, num país diferente. Num país diferente, assim, os pais que você não conhece, tipo, ter irmão, você não sabe quem é. Sabe, eu cheguei lá, gente, eu não conhecia a família. Eu conheci eles lá na estação de trem, que eu cheguei, oi. Tipo assim, a mamãe muito menos, né? Graças a Deus, eles eram maravilhosos. Não, mas todo mundo, você entendeu que, assim... Não era só vocês duas. Mãe, eu sei, mas é muito uma coisa de geração. Isso que eu tô falando. Por exemplo, na minha época, várias amigas minhas foram. Mas é engraçado como hoje a gente pensar nisso, como é uma coisa assim que as pessoas têm medo mesmo. E sabia que eu leio muito sobre isso, né? A gente tem uma falsa percepção que o mundo está mais perigoso. É isso que eu ia falar. É falsa, não é real. Não, isso que eu acho também. Eu acho que a gente fica sabendo mais. Claro, a informação chega muito mais. Exato. Casos, assim, horrorosos. É sob essa perspectiva, entendeu? Não é que é realmente, mas, assim, não é real. Eu também, eu fiquei 6 meses na Inglaterra, já era mais velha também, já tinha 18 anos quando eu fui estudar inglês e tal, mas também morei na casa de família, também era assim, uma casa de família bem esquisita que eu morei. Mas eu acho que tudo isso faz você ser mais feliz. Exato, mas assim... É isso que você falou. É isso que eu tava falando. Porque você olha que você passou e fala, nossa, uau, eu consegui, eu tenho... Isso que constrói autoestima, é isso que eu queria chegar. E é onde as pessoas não param pra pensar que isso constrói muito a autoestima da criança e do adolescente. Que essa questão que você... É uma autoestima verdadeira, não é uma autoestima que vem de uma coisa externa, tipo, nossa, como você é linda, como você é inteligente, como você é corajosa, você ficar falando, que daí você procura sempre uma validação externa. Quando você tem essa independência e você consegue se virar ali sem seus pais. Quando você tem uma coisa interna tão grande, que é um dos melhores sentimentos que tem, sabe? E é uma coisa que você leva depois pra vida adulta. Por isso que eu acho que eu e a Mariana, a gente sempre teve autoestima boa. A gente tem questões, como todo mundo. Mas eu acho que a nossa autoestima sempre foi boa, porque a gente, tipo assim, parece que você sempre acreditou que a gente era capaz. E a mamãe nunca foi uma pessoa de muito elogio, você lembra? Não, você não zero. É aquela mãe, tipo, nossa, minha filha é a melhor. Eu lembro, a gente ia na faculdade, eu tirava 10. Tipo assim, era aquela coisa, perfeição, nota, boletim incrível. Eu mostrava ela, tipo assim, parabéns. Não que ela não falava. Lógico. Óbvio que ela falava, parabéns, né? Que orgulho e tal.
Ponto. Tipo assim, ela nunca me deu um presente porque eu fui bem, porque eu passei não sei aonde, né? Nossa, tipo assim, eu lembro quando eu passei na GV, lembra que todo mundo achou o máximo. Tipo, o Luiz é um gênio agora. E eu, tipo, e sabe, meus amigas, sei lá, Ganhava amiga presente. que passava, tipo, numa faculdade X, que era bem mais fácil. O pai, tipo, dava presente. A mãe, tipo, nossa, falava pra todo mundo, minha filha é genial. A mamãe ficou super feliz. Ela nunca foi aquela pessoa, também, uma mãe que criticava, falava, vai, não faz mais que obrigação. Zero, não é crítica, não falava, é. tipo, nunca tá bom o suficiente. Não era assim, mas não era também essa coisa, nossa, você é a pessoa mais inteligente da vida. Não, ela nunca. Ela tipo nunca. assim, parabéns, eu tô muito feliz e tal. Mas, tipo, não era aquela coisa, tipo, nossa, minha filha é a melhor do mundo. Máximo. É o máximo, sabe? Então sempre foi muito, assim, não sei, era esse estilo dela e eu acho muito legal. Muito. Acho que deu certo. Deu super certo. Não subiu a cabeça, sabe? Não subiu. Eu falei depois, né? Não sei, eu acho que é instinto mesmo. Não é uma coisa pensada. Ai, não vou falar isso pra ela não, né? Eu acho que é um instinto de mãe mesmo, de você até proteger a pessoa dela mesma, né? Porque senão também... Senão você também cresce se achando que você não precisa melhorar em nada, que você já tá ótima. Já tá ótima. Tipo, já tá perfeita. Depois depois que eu virei blogueira, fiquei mais reconhecida e tal. Minha mãe nunca foi, nossa, tipo, minha filha é super famosa, gente, não. Tipo, minha mãe, assim, super normal. E eu acho que isso ajuda a pessoa a ficar mais pé no chão. Com também certeza. a nunca se deslumbrar. Porque, tipo, minha mãe nunca falou, nossa, tipo, ai, que orgulho do tanto que você trabalha, orgulho, né? Tipo assim, era mais assim, orgulho do seu esforço do que do resultado. E a gente vê hoje em dia que, na verdade, quando você vai elogiar, inclusive, seu filho e tal, é muito melhor elogiar o esforço do que o resultado. Do que o resultado. Então, a mamãe meio que porque, sem querer nem, fez isso. Eu acho que assim, eu sempre achei que, por exemplo, não importava se você tirasse 9, 10... Tal. Você tinha que ir bem na escola. Eu nunca exigia assim, tem que tirar uma nota acima dessa, né? Então, o que eu fazia? Às vezes eu falava, olha, estuda bastante, que daí nós vamos poder viajar, nós vamos poder passear, porque daí vocês não vão estar devendo nada na escola, não é? Era prioridade. Então, talvez esse fosse uma maneira de elogiar. Não é? Essa era um modo do elogio, eu acho que assim... Em vez de te dar um presente, não, você tirou 9, vou te dar um presente, né? Eu preferia assim, experiência. Você se esforçou super, tá legal, vocês vão conseguir dar conta de sair da aula, de passear, de fazer uma coisa diferente, né? Até de um dia que a gente resolva lá, que nem seu pai resolvia, hoje ninguém vai na escola, vamos ficar aqui. Nossa, era maravilhoso. Dormindo até tarde, não sei, uma coisa assim, né? E eu acho que às vezes, de repente, pra vocês foi mais interessante do que ir lá e ganhar uma Barbie, né? Super. E eu acho tirou 9 na prova. E eu acho que outra coisa que eu queria falar também, que as pessoas confundem um pouco, só voltando nessa coisa de independência, pra não confundir, que dar independência não tem a ver com ser permissiva, porque a minha mãe sempre foi super chata. Lembra que eu queria sair, gente? Super. A gente tinha horário pra voltar, tipo... Tudo, assim, era bem... A minha mãe sempre foi... É que eu sempre fui também boazinha, né? Eu respeitava, já essa aí... Já foi mais difícil. Gente, mas deu tudo certo. Se você tiver uma adolescente aí que não respeita horários, pode ser que dê tudo certo no final. Mas é isso. Mas só pra deixar claro que as pessoas confundem isso. De dar independência com ser permissiva. Não, eu zero. acho que a minha mãe, ela sempre... Ela dava independência nisso. Não pra ir pra balada. Isso daí não é ser independente, entendeu? Tipo assim, vou dar independência pra você ir pra balada com os amigos e voltar a hora que quiser. Não, isso daí, inclusive eu lembro que, por exemplo, sei lá, a gente ia pra balada, daí minhas amigas, sei lá, voltavam de táxi, ou enfim, ela nunca deixou. Eu lembro que eu ficava com muita raiva, eu queria voltar com as minhas amigas, né? Essa era a diversão também. E ela não deixava de jeito nenhum a gente pegar táxi sozinha. Não, ela pegar, tipo, carona, assim, com uma pessoa. Não, zero. Era ela que ia buscar. Então, assim, zero permissiva. Não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tinha horário, né? Vocês sempre tiveram horário. Super. É tipo zero permissiva, mas ao mesmo tempo a gente tinha a questão da responsabilidade. Né? De dar responsabilidade. Tal hora acabou, né? Tal hora tem que voltar, tal hora tem que ligar, né? Exato. Se não atender o telefone na hora que eu ligar, eu vou aí buscar, entro no meio da festa e
Com boa fé. Ela nunca fez isso comigo. Você já, né? Depois a gente faz um episódio só sobre isso e tal. Passou, Legal. né, mãe? Deu tudo certo. Olha Deu. que beleza. Ai, gente, agora eu vou sofrer. Imagina eu sofrendo tudo que eu sofri, tudo que a mamãe sofreu. Mas o Matheus tem cara de ser. Ele vai ser bonzinho. Ai, eu acho. tomara. Acho que o Máximo vai me dar trabalho. Eu também. Vai ser o contrário. Mas tudo bem, então uma outra etapa. Bom, e eu quero muito falar também sobre autoestima, que eu acho que a mamãe é um exemplo de autoestima, que a gente falou até por esses motivos que a gente contou aqui. Só que eu acho que isso daria um episódio só sobre autoestima. Porque todo mundo que conhece a mamãe fala, nossa, sua mãe é linda. Eu acho que você tem essa aura mesmo, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente, sem querer mesmo, tem a ver com muita beleza física. Eu acho que a autoestima é isso, é um conjunto de fatores. Mas eu acho que a gente pode abordar um podcast só sobre isso. Já que ela é nossa mãe, ela pode vir sempre aqui, ela tá sempre... Já que ela não vai falar não pro nosso convite. Então, eu acho que a gente... Vamos aproveitar. Eu acho que é um assunto bem legal. Você topa? Claro. É super legal. Tá. Muito legal. E agora, mãe, a gente vai para uma parte do nosso programa que é um quadro, são quadros, tá? Certo. O primeiro quadro é com dicas. Já vai pensando aí se tiver. Se você não tiver, não tem problema. Não tem Porque a problema, ela pega as dicas com a ela gente. pega a gente fica falando, vê tal filme, lê tal livro. Então a gente vai pro primeiro quadro, De Repente, Geek. Nana, qual que é a sua dica da vez? Então, eu comecei... Na verdade, eu assisti o primeiro episódio da 4ª temporada ontem de Succession. Que é uma série da HBO, que é, tipo, super famosa. Enfim, que eu até falei pra você... Você gosta? Mais ou menos. Sério? Gente, é muito boa. Eles não sabem o que eles querem, né? Não, é muito boa, Cansa um mãe. pouco gente assim. Mãe, é muito boa. E assim, quem não... Gente, não leve a sério. Não, tô brincando. É muito boa. Não, mas é muito boa. É muito boa, é. Não, é boa. É boa mesmo. É de qualidade. Gente, é uma Os das atores melhores- são incríveis. Gente, Não, é assim, muito é boa. considerada, acho que a melhor Não, série é do muito ano, boa. por vários anos seguidos. É muito enfim. boa. É a última temporada. E assim, Ah, é eu a amei. Eu amei. O primeiro episódio da 4ª temporada foi incrível. Então, assim, quem não começou a assistir Succession, assista. É a história de uma família bem complicada. É muito rica, assim, mas, né, tem vários conflitos familiares, guerra de poder. Então, assim, é bem, bem interessante. Muito legal, assim. Os atores são muito bons. Ô, mãe, eu quero que você dê uma dica que eu gostaria de assistir. Que é aquele filme, O Meu Vizinho Chamado Otto. O Vizinho. Meu Vizinho Chamado Otto. Otto, é. Otto. Não é isso? É, com o Tom Hanks. Você gostou desse filme? Porque é baseado num livro que eu queria muito ler, inclusive. Mas aí quando sai o filme, fico, eu acho que vou ler um livro que não Então, tem eu nem filme. sabia que era o filme, na verdade. Nem era o livro. Que era o livro, Mas né? o que você achou do Daí filme? eu tava assistindo, assim, nem foi uma... Nem lembro por que eu vou assistir esse filme. Se eu vi alguma dica que era bom e tal, fui assistir. Não, eu adorei. É um filme legal. leve. Tem uma mensagem, assim, nada demais, né? Uma mensagem legal. Mas eu achei assim, ele trabalha muito bem, os atores são bons. E ela, que é a vizinha, né? Que o Otto é o vizinho da vizinha. A história é tipo. A história é um homem que ele é serião, rabugento, que a esposa sozinho, morre, né? Que ele mas tá aí sozinho. não conta a história, porque daí é só depois que a gente sabe disso. Primeiro parece que ele é só um rabugento. Ah, tá bom. Spoiler, mas tá no livro isso, porque eu sabia, tipo assim, já Tá na sinopse do tá livro, na sinopse, gente. Tá, mas do filme eu não Tá tinha. bom, tá bom. Tá. Certeza, Ele que tá, sozinho certeza lá. que tá no trailer, gente. Eu não assisti os trailers, eu já vou direto. Daí ele tá sozinho lá e tal, e tem essa vizinha que chega, essa família, e ela é mexicana. E eu adorei, porque ela tem aquele sotaque de mexicano falando inglês. E ele fica muito irritado, porque ela fala Ele é tudo rabugento, errado, né? entendi. Só que ela tem um jeitão muito bacana, e ela vai amolecendo o coração dele. É essa que é a história, na verdade. Mas a minha um filme dica, então, gostoso. é esse... É um filme leve. É esse livro. Eu não li, gente, mas eu vou começar a ler e eu vi resenhas muito boas sobre o livro. Me parece um livro muito legal, assim, pra quem tá buscando uma coisa mais leve, né? Porque eu ia dar uma dica aqui, mas é meio pesada. Então eu vou deixar pro próximo, porque Succession já é meio pesado. Então eu acho que esse livro, pra quem tá procurando uma leitura, é que eu lembro que eu indiquei pra mamãe. Então eu acho que é uma coisa mais leve, mais legal. Isso mesmo. Né? E agora vamos pro próximo quadro, que mamãe acho que você vai gostar. De repente, fofoqueira. Uau, fofoqueira. Mãe, você Mas sabe... você sabe que a gente sempre amou
Fofocas de celebridade. Sempre. Você lembra? Sempre. A gente fez. Isso daí não Você tem já nada a ver ficou comigo. preocupada com essa Isso daí tem a obsessão? ver com seu pai. Papai ama. Gente, meu pai ama. Ele sabe ama. todas as fofocas. A gente tem que fazer o Todas. Dom. Imagina ele no podcast. Meu pai, Ele não sabe o que é podcast. Ele vê, Eu só que explicar pra ele 5 vezes já. Só que ele vê, tipo, o UOL, e daí ele Ele vê aquelas sabe o mais nome. lidas. Ele vê Mais aquelas lidas, Mais aham. lidas da UOL. E é sempre umas coisas, ou umas barbaridades, É. tipo assim, ou umas coisas de celebridades. Daí ele sabe de tudo, tipo, Sabe, Big sabe o Brother, tipo, não sei nome. quem saiu do Big Brother. Tipo, Ele sabe tudo, as tretas. As tretas, ele- Com certeza, a treta da Hailey e da Celina, ele sabe. Gente, que a gente falou no episódio passado, ele sabe, com certeza. Não, ele sabe É, a de mamãe não tudo. sabe Sabe tudo. Agora, A mamãe não sabe nada. de Ela com certeza não vai saber das pessoas que a gente tá falando aqui quem são. Não. Tá. Mas enfim, a fofoca dessa semana é o novo casal na área. Harry Styles e Emily Rata. Você sabe quem é Harry Styles, mãe? Sim, o cantor. Aham. Mas Gente, a ela só Emily- ficou sabendo quem era o Harry porque eu fui no show dela. Ela falou, quem é Harry Styles? É. Não, mas eu sei, agora eu sei a música Não, dele. mas agora você sabe, Sei né? super. Sei que ele se veste meio estranho, tal, umas roupas diferentes. assim. Tudo isso eu sei. Só que essa moça eu não sei quem é. A Emily Rata, ela é uma personalidade meio polêmica, É. assim. Porque ela é bem bonita. Ela apareceu num clipe meio pelada, assim. E ela posta, tipo, uma vibe bem sensual e tal, nas Ela redes é sociais. maravilhosa. Ela é muito bonita. E ela tem um podcast, ela fala muito sobre essa questão do feminismo, objetificação do corpo feminino. Ela é, tipo, essa vibe. E ela teve um filho… Faz uns 2 anos, eu acho que, tipo, gente, ela grávida, tipo, tava uma coisa surreal. Não, era surreal. Era surreal. Bom, mas daí ela teve esse filho e daí ela separou. Diz que o marido traía. Traiu. Diz que marido ele era, traía. tipo, traía sem parar Traía e sem tal. parar, assim, serial. É, Nossa, serial traiu. cheater, horrível. Eu fiquei pesquisando ele, tipo, Péssimo. Daí agora ela tá solteira, enfim, e ela está em Tóquio com o Harry Styles. Só que ela é mais velha, tem filho. O Harry, tipo, é mais novo, entendeu? E ele Entendi. tá… A última namorada dele também era esse perfil. Mais velha, com 2 filhos, separada. Então ele tá nessa vibe mulheres mais velhas, entendeu? Ele sempre gostou, né, na verdade. Você- De mulheres você mais é velhas fã, que Ana, ele. que Eu sou você super tem a fã. dizer? A Taylor é mais velha que ele namorou a Taylor Swift, gente. Nossa, eu amava esse casal, aliás. Mas, eu achei legal, assim. Eu acho que também eles estão meio curtindo. Eu acho que, não sei se é alguma coisa séria, entendeu? Mas eles estão lá em Tóquio juntos, gente. Vamos ver o desenrolar dessa história. Novo casal. Novo casal. Eu gostei. E ele é, tipo assim, o mais top. Tipo assim, eu acho que ele é o popstar. Não, é mais o popstar do cobiçado momento. do momento. Ah, com certeza. Entendeu? Com certeza. Só que eu achei legal, que ao contrário do Leonardo DiCaprio, que vai com mulheres mais novas, é tipo assim, ele tá com mulheres mais velhas, com filho. É, eu achei super Tá mais legal. sério Super, amei. Eu achei legal, tipo, mostrar que, nossa, sei lá, o popstar, sabe? Tipo assim, tá dando chance pra mulher mais velha também. Com filhos, Legal. Separada, sabe? Eu achei muito legal. Porque às vezes a Muito. mulher, sei lá, separa, né? E acha que a vida acabou, que nunca mais vai arranjar um namorado e tal. E, gente, Harry Styles tá aí. E o Harry Styles tá aí, entendeu? Mas ele é demais, gente. Sou super fã. Mãe, qual Super música? Você fã. sabe alguma música dele? É, Watermelon. Watermelon Sugar. Tá super. E Nanda, vamos pro último quadro, então? Vamos. De repente, terapeuta. Vamos lá. Mami, nesse quadro, as seguidoras me mandam uma mensagem, um pergunta. direct pra gente dar algum conselho. Então, a gente Certo. escolheu aqui a Bel, que é minha assistente. Ela leu a pergunta, tá? Então tá com a vozinha maravilhosa da Bel e vamos lá. É polêmica essa. Como lidar com a família do namorado? Por exemplo, minha sogra está sempre me criticando, seja por questão de corpo, dizendo que sou muito coxuda e elogiando pernas finas, falando sobre minha personalidade, dizendo que sou muito agitada, e sinto que estou fazendo parte de um jogo com indiretas. Como contornar a situação? Detalhe, o filho da dita cuja é certamente o amor da minha vida. Gente, achei polêmica. Polêmica. Difícil essa. Difícil. Não, eu achei bem difícil. Eu acho que vamos ter perspectivas diferentes aqui. Quem quer começar? Bom, Que você eu acho faria? que a gente vai ter mesmo perspectivas diferentes. Porque eu ia conversar com meu namorado. Eu ia falar, olha, eu tô incomodada. Porque eu acho, gente, é a família dele. Não se meta, sabe? Eu sempre acho, assim, que
arrumar confusão, brigar, fazer… Não, sabe? Sai fora dessa. Ainda mais que ele é o amor da sua vida. Então, tenta estabelecer uma boa relação, assim, na medida do possível, sabe? Eu acho que isso também não é a melhor coisa. Eu acho que eu conversaria com ele. Falava, olha, eu tô me sentindo incomodada e tal. Será que tem algum jeito de você conversar com a sua mãe? Fala que você, né… O namorado, eu percebi que você tá falando assim. Não é legal, vamos tentar. Né, eu acho que eu faria isso. Com certeza eu falaria. E falaria pra ele resolver essa situação. Gente, eu acho que eu ia tentar ser esperta. Você ia, tipo… Eu acho que eu ia tentar ser esperta. Porque eu acho que na vida, tipo assim, era uma pessoa que tá percebendo isso. E que a gente tem que ter inteligência emocional. E não dá pra controlar a inteligência emocional dos outros. Que claramente não tá tendo muita. Não, mas eu acho que dá não. pra gente controlar a nossa. E normalmente, quando a gente tem essa inteligência emocional e é um pouco mais calculista, mais fria… E menos, tipo, emocional, eu acho que as coisas dão mais certo. Então, por exemplo, quando eu vejo… Eu lido com muitas pessoas passivo-agressivas, né? Porque é da minha profissão. Então, isso é um caso de uma pessoa passivo-agressiva. Tipo, não fala na cara, mas, tipo, dá aquelas indiretas. Com esse tipo de pessoa, você fazer embate… Eu acho que nunca dá certo. Tipo, você querer brigar, ainda mais com a sua sogra. Tipo, não dá. Eu acho que você fazer embate, falar, tipo, revidar da mesma moeda. Ou ficar de cara feia. Ou criar… Não, eu não acho. Eu acho que isso também não é legal. Eu acho que isso não é legal. O que eu tentaria fazer é desconstruir a situação. Porque isso acaba quebrando as pessoas. Sempre dá certo. Sempre não, né? Mas assim, normalmente acaba. Tipo, por exemplo, a pessoa fica criticando, sei lá, a sua coxa. Tipo, às vezes… por exemplo, eu sou baixinha. Daí a pessoa começa a falar que, nossa, baixinha é feio. Nossa, como pessoas altas são mais maravilhosas, né? Tipo assim, baixinha é feio. Tipo, sei lá, você baixinha. Tipo, você pega e fala assim, nossa, gente, eu amo ser baixinha, sabia? Nossa, eu me acho tão bonita assim. E eu imagino assim, Deus não dá asa pra cobra. Porque se eu fosse, eu já me acho linda assim. Nossa, imagina aqui meu namorado. Maravilhoso. Você imagina se eu fosse muito alta? Então, nossa, daí eu ia me achar tanto que não ia dar. Sabe assim, umas coisas assim, meio engraçadas? Meio tipo… Daí a pessoa percebe que, nossa, eu não vou conseguir cutucar ela. Mas, tipo, não com agressividade. Tipo, com leveza mesmo, entendeu? Você mostrando que isso não te pega. Sei lá, ai, nossa, você é muito agitada. Eu falo assim, nossa, eu sou, mas sabe que isso, nossa, na minha profissão é muito bom. Nossa, eu consegui tanta coisa sendo assim. No começo, eu realmente, às vezes, não gostava. Eu acho que no começo as pessoas têm dificuldade e tal. Mas depois você vai ver, tipo, é muito legal esse traço da minha personalidade, sabia? Ai, às vezes é um pouco demais mesmo, né? Mas, sabe, no geral, nossa, eu acho ótimo. Sério. Eu tô falando, às vezes esse tipo de approach, não só da sogra e tal, mas assim, pra vida, eu acho que você desconstruir a pessoa assim, que daí a pessoa vai ver, nossa, eu não consigo. Tipo, não vou dar conta de… E a pessoa desiste, sabe? É um pouco, assim… É bom. É difícil, mas é bom. Mas eu acho que… se você tivesse essa… Frieza, né? Porque tem hora que vai dar vontade de revidar. O ideal seria, na verdade, você tentar esse approach Não, eu acho que primeiro… Não, eu acho que assim, você conversa… Talvez, assim, conversa só, olha, isso tá me incomodando, mas assim, sempre de uma maneira, eu acho que assim, a gente não pode… eu sei que… Valorizar. Não, eu acho que assim, sabe, a gente não pode… Tentar não bater de frente. Óbvio que tem situações de vida que a gente vai ter que bater de frente e tal. Mas eu acho que se você for inteligente, você não vai. Porque você nunca consegue as coisas. Então, assim, se você chegar pro seu namorado… Nossa, sua mãe tá insuportável, não aguento mais. Olha aquelas coisas que ela fica falando e tal. Você tem que chegar meio na humildade. Porque, assim, mãe e filho… Gente, é uma relação que por mais que a mãe… é filho, é mãe. Tipo, tem uma admiração, tem um amor. Que ali, se você for muito contra, não vai ser bom pra ninguém. Então, eu falava assim, nossa… Ai, eu quero tanto ter uma relação boa com a sua mãe, sabe? Eu acho que ela pode agregar tanto na nossa relação. Eu queria… Mas às vezes ela faz alguns comentários que eu não me sinto confortável. Me ajuda, o que eu faço? Tipo, nisso. Ela é assim mesmo? Você acha que alguma coisa é comigo? Sabe assim, dá uma de humilde assim mesmo? Tipo, você acha que eu fiz alguma coisa que eu posso me ajudar? Você pode me ajudar de alguma maneira? Será que é o caso de talvez você conversar com ela? Sabe? Mas não chegar tipo, nossa, sua mãe é insuportável, não tô me aguentando mais. Não, eu acho que você entendeu? Pra isso não porque é legal. Daí ele vai falar não isso. é legal você colocar o filho contra a mãe, por exemplo. Zero, não tem
tente isso, sabe? Não, faça Eu o acho que possível. chegar desse estilo, assim, sabe? Eu sempre faço isso, assim, eu não tenho problema real com a minha sogra, mas, tipo, todas as situações eu tento fazer essa vibe, assim, e na maioria das vezes dá certo. Porque se você bater de frente, eu acho que a chance de sucesso é menor. Então, às vezes, você tem que… Tipo, não é fácil na hora, mas se tá uma coisa que tá acontecendo, você se prepara emocionalmente da próxima vez, veste a carapuça e vai, sabe? E tenta. Eu não sei, eu acho inteligente. O que você acha, mãe? Não, eu acho também que não pode brigar, entendeu? E também não pode forçar o cara. Você pode até falar com a pessoa e falar, olha, isso tá me incomodando. Porque daí, mas assim, não quero que você brigue com a sua mãe por causa disso. É só pra você, né, me ajudar em algum momento, tal, né? E pra ele entender também, uma hora que você ficar chateado, ele entendeu o que tá Ele tem que saber o que tá acontecendo. porque senão ele acha e fala, não, mas ela nem liga. Ela liga, ela tá tentando, né? Eu acho que você tem que falar também. Que você tá… aquilo também não é legal pra você. Você não, né, tá chateada e tal. Eu acho que você tem que ser aberta também. Tá, mas não assim, não vou mais na sua casa que a sua mãe me trata mal, papai. Eu acho que isso daí, né? Não. Tem que tentar Não é legal. primeiro as coisas darem certo. Eu né? acho que, assim… Que bater de frente, eu sei que é muito difícil, eu sei que muita gente faz isso, mas eu acho que a chance de dar certo é menor. não é legal. É menor. Não é legal, né? É menor. Então a gente tem que saber ser um pouco mais fria, racional nessa hora. Eu acho mais inteligente. Fazer um teatrinho, às vezes dá certo. Ai, mãe, amei! Eu também adorei. Amei ter você aqui. Amamos você no nosso programa. Eu acho que o pessoal gostou também. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo. Um beijo, até a próxima. E até a próxima.